Salve, queridos alunos! Aqui é Reginaldo Wessler, professor do curso técnico em Logística. Hoje nós vamos trabalhar a unidade curricular Logística Sustentável. E o assunto da aula de hoje será a produção mais limpa. Preparados? A produção em larga escala mundial fez com que, por muito tempo, não houvesse a devida atenção a aspectos que impactam direta e indiretamente ao meio ambiente. Perceba então na imagem ilustrativa da indústria moveleira, bastante unidades de móveis aqui nesse galpão, maquinário. Então isso é uma coisa muito importante para a parte econômica de qualquer país, de qualquer sociedade. Só que todos esses recursos, madeira, o aço, o ferro no caso, o minério de ferro e todos os outros recursos provêm da natureza, da mesma natureza. Então, quanto mais se consome, mais é retirado esses recursos finitos da natureza. Durante décadas foi pensado que só o crescimento econômico era o suficiente, mas ele também acaba degradando muito as áreas onde a mineração é feita, onde é feito o corte das árvores, onde as águas são poluídas, o ar fica poluído. Então, esse crescimento econômico ele deixa algumas cicatrizes. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês onde é feita a mineração. Vejam como fica o terreno. Mas isso é só ilustrativo, para mostrar para vocês que nós não percebemos isso porque estamos em centros urbanos, mas tem coisas que a gente percebe. Será que o crescimento econômico por si só é capaz de garantir a qualidade de vida da sociedade? Percebam aqui, essa cidade que tem bastante indústria. Como que fica o ar, Nada contra as indústrias, de forma alguma. Só que, a gente não pode pensar que o crescimento econômico, a produção em grande escala, tirar cada vez mais da natureza, sem uma contrapartida, sem pensar nos outros pilares da natureza, só pensar no pilar econômico, a sustentabilidade não funciona. Percebam como deve ser terrível respirar num ar como esse. Em 92, houve uma conferência chamada Rio 92. E lá foi discutido algumas questões sobre sustentabilidade. E chegou-se a algumas conclusões, que no ritmo que as coisas estavam andando, existia um grande risco de não termos mais recursos naturais, nem para a geração atual e nem para as futuras. Porque era incentivado muito o consumo, e era tirar os recursos da natureza de forma predatória mesmo, sem pensar no amanhã. Por isso, um programa da ONU, conhecido como PNUMA e o outro UNIDO, eles propuseram a criação da P mais L, da produção mais limpa. A produção mais limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos, produtos e serviços para aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos ao homem e ao meio ambiente. Então aqui trata-se de um conceito novo de produção pensando na parte preventiva. Vamos fazer uma comparação aqui rápida de equipes médicas. Vamos pensar naquela equipe médica que faz uma cirurgia ou faz alguma ação no paciente para resolver já um problema existente. Esse é o pensamento um pouquinho já de agir depois que já aconteceu alguma coisa. Mas também existe aquelas equipes médicas que fazem a medicina da família, a medicina preventiva, que visitam as casas, visitam os lares e fazem toda a avaliação para ver como é que anda a saúde da população antes que aconteça alguma coisa, e entre outras ações. Então, esse conceito de produção mais limpa, ele age antes de acontecer essa degradação ambiental e de gerar resíduos que podem prejudicar o meio ambiente. Assim, essa estratégia é bem diferente do modelo clássico. Que estratégia nós estamos falando? Da produção mais limpa. O modelo clássico é de controle da poluição, que é feito por um sistema de gestão ambiental, pois o controle da poluição tem uma abordagem pós-evento,
que é reagir. Já a produção mais limpa tem uma filosofia verde, proativa, que é antecipar e prevenir. Então percebam que as estratégias que são usadas pela maioria das empresas, né, elas ainda visam controle da poluição. O que eu faço? Como é que eu vou tratar esse resíduo depois que eu gerei ele? E a filosofia da produção mais limpa, ela busca nem ter resíduo. É essa a grande sacada. Onde eu aplico a produção mais limpa? Nos processos produtivos, inclui conservação de recursos naturais e energia, então consumir menos recursos, menos energia, eliminação de matérias-primas tóxicas e redução da quantidade e da toxicidade dos resíduos e emissões. Então, quando gerar resíduo, se não tem solução e vai gerar resíduo, que ele seja um resíduo de fácil assimilação novamente pela indústria, né? E as emissões que elas não poluam nem os rios, nem os ares, né? Não contaminem o solo com os resíduos tóxicos. A P mais L também aplica-se a produtos. Envolve a redução de impactos negativos ao longo do ciclo de vida de um produto, desde a extração de matérias-primas até a sua disposição final. Então, na hora de pensar um produto com essa filosofia, eu tenho que pensar num produto em que o material seja reaproveitável, reciclável, ou seja biodegradável, que ele não fique na natureza prejudicando, e gerando esse lixo eterno. A produção mais limpa também se aplica a serviços, Estratégia para incorporação de considerações ambientais no planejamento e entrega dos serviços. Perceba na imagem que tem um caminhãozinho fazendo uma roteirização de entrega muito mais eficiente, usando um combustível que polua menos, uma rota mais inteligente, que não consuma tanto. Então, a produção mais limpa também entra na área de serviços. Então, no processo produtivo, nos produtos e nos serviços. Então, aqui na produção mais limpa, nós temos alguns níveis, Nós temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Vamos tentar explicar um pouquinho cada um. Aqui no nível 1 e 2, nós temos a minimização dos resíduos e emissões. Então, o ideal é tentar sempre ficar no nível 1, Então, reduzir na fonte, o que quer dizer isso? Você consumir menos matéria-prima. Como que eu faço isso? Aí eu vou produzir menos? Não, de forma alguma. É desperdiçar menos. Às vezes, o refúgio ele é maior do que a própria peça, do que o próprio produto que você está fazendo, Se você lembrar aqui rapidamente de um desenho animado do Pica-Pau, alguém lembra? Eles pegavam uma árvore gigante e transformavam num palito de dente, É um exagero, lógico, mas mostrando que o refúgio é muito maior do que a própria peça, do que o próprio produto final. Então dá para a gente pensar assim, vamos melhorar a utilização da matéria-prima, aí a gente reduz a extração dela da natureza. A modificação do processo, então isso aqui é muito importante. Na redução da fonte pode modificar o processo e modificar também o produto. Trazer ele para esse pensamento. Às vezes ele está muito antigo, Tanto o processo quanto o produto são muito antigos e já tem tecnologia e maneiras melhores já estudadas de se fazer a mesma coisa e você pode usar isso e melhorar o seu processo e o seu produto. Mas aqui vindo para a parte de melhoramento do processo, você pode usar o housekeeping, que seria uma metodologia bem semelhante ao 5S, mas com foco bem mais prático de botar a mão na massa e organizar o ambiente, investido talvez financeiramente em algum tipo de recurso. Também a substituição de matéria-prima, de repente você está fazendo aqui um produto, e esse produto ele tem uma matéria-prima difícil de ser trabalhada, que ela vai ficar na natureza por longos anos, e de repente você precisa tirar esse produto de circulação e usar uma matéria-prima biodegradável, ou reutilizável, reciclável. E também você pode fazer a modificação da tecnologia, tanto para modificar o seu produto, quanto modificar o seu processo. Aqui na modificação da tecnologia, vou dar um exemplo bem bacana para a gente. Imagina que para fazer uma peça mecânica, nós utilizamos um bloco gigante de material de aço, por exemplo, e colocamos numa máquina, tiramos o excesso e extraímos dali uma peça pronta.
Mas pense o seguinte, olha o desperdício de material. Será que não era mais fácil eu fundir, né, a peça já no formato final? Né? Ou até melhor que isso, a tecnologia está tão avançada que eu posso ter uma impressora 3D. Então, digamos que eu não preciso mais fazer essa peça de aço, que eu posso usar ela com algum material plástico, e eu posso injetá-la, né, numa impressora 3D e não vai ter refúgio algum. A peça já sai prontinha. Embora que também tenham impressoras 3D que já usam, né, o material aço, né, o ferro. Tudo bem? Então, esse aqui seria o nível 1, né? Você reduzir na fonte mesmo. Então, mudando o processo, mudando o produto, fazendo uma organização da sua linha de produção, uma substituição para uma matéria-prima menos tóxica, mais biodegradável, né? E mais reciclável. A modificação da tecnologia, né? Trazer maquinário muito melhor para se fazer esse produto, você vai conseguir o nível 1. O nível 2 seria o seguinte, você vai gerar resíduo, tudo bem, mas gerar um mínimo, a minimização do resíduo. Só que você vai conseguir reutilizá-lo de novo no seu processo. Dentro da própria empresa você consegue. Gerou resíduo, mas já vai virar de novo produto. Então, basicamente, você ganhou aqui, né? Como você vai reutilizar o refúgio, o resíduo, você vai reduzir a compra de matéria-prima. Então, agora partindo para o nível 3, você vai perceber que no nível 3 você tem a reutilização de resíduos e emissões. Então, aqui, na verdade, quando você não dá conta de reciclar, aqui, de reutilizar na sua produção novamente o resíduo, porque ele não serve mais para você, então você vem para cá para reciclagem externa, né? Para negociar com outras empresas que possam fazer isso para você. E você também, de alguma forma, vai ter uma renda, né? Ou algum tipo de ganho com isso. Tudo bem? Agora aqui nós temos uma comparação, né, da visão atual da produção mais limpa com a visão tradicional. Então, na visão atual, antes de gerar o resíduo, é pensado o seguinte: onde estão sendo gerados esses resíduos? Por que, afinal, se transformaram em resíduos? Como deixar de gerar estes resíduos? Como reduzir a quantidade de resíduos? Então, tudo isso é pensado antes de eu começar a produzir algo, né? E se eu puder evitar de ter resíduos, é lucro para a minha empresa, para a sociedade, para o meio ambiente. A visão tradicional, ela já é depois que eu já gerei o resíduo, né? Então, o que fazer com os resíduos gerados? Então, a visão tradicional já tem o resíduo. Então, ele não chegou a pensar nisso aqui antes. Ou seja, a produção mais limpa busca prioritariamente evitar ou diminuir a geração de resíduos e emissões na fonte, já no começo do processo. Agora eu vou trazer um termo novo para vocês que se chama fim de tubo. Então, é uma comparação entre a produção mais limpa com o fim de tubo. Então, o fim de tubo é aquele pensamento tradicional, que eu não tenho mais o que fazer, é o fim do processo, né? Já gerou resíduo. Eu nem pensei nisso antes. Então, a postura ambiental convencional, ela usa técnicas de fim de tubo, que seria o quê? Implantação de filtros, tratamentos de efluentes, aterros sanitários, né? Maneiras de se tratar o resíduo. A visão atual, utilizando a metodologia da produção mais limpa, ela já pensa em tudo isso antes. Então, redução do consumo de matéria-prima, redução do consumo de água e energia, o reuso do próprio resíduo no processo novamente, a reciclagem, novas tecnologias que melhoram a fabricação do produto e dos processos, né? E um monitoramento constante para evitar desperdício. Então, essa é a comparação entre as técnicas de fim de tubo e da produção mais limpa. Aqui também é louvável, né? É nobre, eles buscam tratar os resíduos. Lógico que tem muitas leis ambientais aqui, por isso que eles fazem, né? As empresas fazem, mas elas, quanto mais, né? Quem usa essa técnica aqui, que é a postura convencional, ela acaba tendo grandes despesas, custos, né? Para tratar os resíduos. Porque quanto mais ela produz, quanto mais ela vende o seu produto, mais resíduo ela gera e mais ela tem que tratar. Agora, se você pensar do lado de cá, né, na produção mais limpa,
ele não gera resíduo. Então, quanto mais ele produz, mais lucro ele tem, né? Não precisa tratar os resíduos que eles já são incluídos no pensamento, na postura da produção mais limpa, né? Desde o seu surgimento desse produto, né? Já existe um pensamento do que fazer com os resíduos, se eles existirem. Então nós temos mais uma comparação. Eu vou só ler duas para vocês. Na verdade, uma, para vocês entenderem, depois essa tabelinha vai estar nos slides para vocês, né? Então, as técnicas de fim de tubo, elas levam a custos adicionais, porque, né, o seu produto tem um custo e tratar os resíduos também tem. Então, você vai ter que, na técnica de fim de tubo, tratar o resíduo vai aumentar o custo. Na produção mais limpa, ajuda a reduzir o custo. Então, o seu resíduo ainda é lucro para você. Sem querer dizer que a sua imagem, né, perante a sociedade vai ficar muito boa, né? A sua empresa pode usar até isso como marketing de se promover. Agora aqui nós temos vantagens de se implementar a produção mais limpa, essa filosofia. Além da preservação ambiental, há diversas vantagens. Percebam, redução do custo de produção, porque você consome menos, né? Porque você aproveita muito bem, né? Vamos imaginar aqui uma empresa em que fazia aquela peça que eu falei ainda há pouco, em que ela tirava o excesso de material para sair um produto final de uma pecinha. Mas imagina agora se ela faz essa peça injetada numa impressora 3D, ou se ela faz essa peça fundida. Então ela vai reduzir bastante o consumo de matéria-prima. Vamos imaginar também uma empresa que trabalha com corte, né? Corte de qualquer tipo de corte de tecido para fazer roupas, por exemplo, né? Imagina que se ela faz agora um corte inteligente, em que se utiliza muito bem todo o tamanho do pano, do tecido que ela tem. Vai reduzir também o custo. Também a diminuição dos riscos de acidentes ambientais, né? Você tem menos resíduos, você tem menos acidentes ambientais. Melhoria nas condições de segurança e saúde do trabalhador, porque não trabalha com aquela montoeira de resíduos que podem ser até tóxicos, né? Melhoria na imagem da empresa, junto aos clientes, fornecedores de poder público, para todo mundo, inclusive o poder público, né? Pois existem muitas leis ambientais e você acaba, né, sendo muito fácil cumprir o seu dever, né, junto à sociedade, falando ecologicamente. O aumento da competitividade, pois você acaba consumindo menos matéria-prima, o seu produto sai muito mais barato e você consegue entrar com um preço muito melhor no mercado, né, disputando muito bem com o seu produto. Novas oportunidades de negócio e maior facilidade para o cumprimento das leis, pois a sua empresa, né, as leis ambientais, né, a sua empresa já está fazendo, desde o nascimento de um produto, o processo adequado para a utilização muito mais racional dos recursos naturais. Como estamos até aqui? Viu como não é tão difícil assim? Nós já vamos continuar, espere um pouquinho. Agora chegou a hora de nós fazermos um reestudo do que vimos até agora. Eu deixei 5 questões aqui para vocês e nós vamos agora ler e peço que vocês respondam ela na atividade que está anexa. Então a primeira diz o seguinte: o que levou à criação do programa de produção mais limpa? Qual é o objetivo principal dessa filosofia, né, da produção mais limpa? Como podemos aplicar o P mais L, né, a produção mais limpa, no processo produtivo? Lembrando que ele pode ser aplicado no processo produtivo, no produto e nos serviços. Quarta pergunta: o que é a técnica de fim de tubo? Quinta pergunta e última: cite 2 vantagens, pelo menos 2, tá? De se implementar a produção mais limpa. Essas respostas você pode encontrar no material de estudos ou também assistindo novamente ao vídeo. Agora nós temos na nossa hora de praticar, eu vou pedir para que vocês participem do fórum no Google Classroom. Eu vou colocar alguns questionamentos lá para vocês e eu gostaria da participação de todos em todas as questões abordadas.
Agora, para a gente encerrar a aula, né? Vou pedir para que vocês busquem no material de estudos na sua sala de aula virtual, lá no Classroom, tanto os slides dessa aula de hoje, né? Mas também outras atividades propostas que estão lá. Lembre-se de fazer a postagem das atividades observando sempre as datas de entrega. A aula de hoje, né? Ela tem que ser resolvida hoje, então tem coisas para entregar hoje. Eu gostaria muito de agradecer vocês, né? E pedir para que vocês estudem